Boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Hoje é 1º de maio, é feriado, dia do trabalho. Olha que bom que você está conosco, produtor rural. Todo dia trabalha, porque você sabe muito bem, está aí no teto da tela, o agro não para. E você nos acompanha a partir deste momento, ao vivo em todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, também pelo portal sba1.com, ainda pela Claro TV, Claro Net TV, em todo o Brasil. A Nel TV também transmitindo o canal do Boi para o Brasil inteiro e Paraguai. E você, a partir deste momento, acompanha o sinal aqui do Agricultura BR, o programa Agricultura BR, em sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Começa o programa retomando algo que eu tenho falado durante toda a semana. É a relação milho, animais confinados e estimativas que nós temos em torno de produção. Nessa semana, eu trouxe alguns estudos que mostram que o valor de milho realmente cede. Olha só, o acumulado do mês de abril traz, dependendo do estado, recuo de 12% até 18% em todos os estados produtores do país. Apesar do recuo, o preço do milho ainda permanece muito firme, muito forte. Alguns argumentos que estão sendo utilizados são da relação de demanda sobre o produto. No Mato Grosso, por exemplo, é normal que as destilarias demandem menos milho para produzir etanol. Por quê? Porque o preço do etanol desabou. E outro fator é em relação ao confinamento. Os números, o custo para confinamento ficou muito alto. Nessa semana eu já conversei aqui no Agricultura BR com Alcides Torres, o titular da Scott Consultoria, que passava a sua estimativa em torno daquilo que deve ocorrer em torno do confinamento no Brasil. E ele acredita num número de animais confinados 8% inferior ao que a Scott ela estimava no começo do ano. Então deve ser pouco mais de 4 milhões e 300 ou 4 milhões e 300, 4 milhões e 400 mil animais confinados neste ano de 2020. Dessa vez, trazemos aqui a participação de Rogério Coan, da Coan Consultoria, que acredita também numa redução dos animais estabulados para engorda no Brasil, algo que deve ser em torno de 6% no entendimento do Rogério Coan. Confira. Principalmente no momento tão delicado que assola o mundo, onde os impactos da Covid-19 transcendem os continentes, né? Mas é interessante observar como essa pandemia tem influenciado os mercados, né? Quando a gente analisa o mercado aqui, Brasil, a gente observa aqui preço do bezerro ainda muito valorizado, nos mesmos patamares que o boi magro, o boi gordo andando de lado, como o caranguejo, né? Sem perspectivas, principalmente por uma diminuição significativa do consumo no mercado interno. Mas, por outro lado, as perspectivas de exportação para a China, né, da carne vermelha, são bastante animadoras, né? Principalmente nessa semana, quando a gente foi noticiado aí sobre aumentos progressivos, atingindo até 15% a mais de exportação para esse país asiático, né? Da mesma forma, a gente observa para o suíno, uma perspectiva de aumento de 57% nos volumes, né? Já quanto ao milho, o milho parece ainda manter uma posição de alta, mesmo diante de um cenário internacional bastante favorável, né? Com esse dólar a 5,44, as exportações seguem a todo vapor, bem como cotações no mercado internacional. E é interessante observar também a efetividade de plantio da safra americana, né? Que nessa semana aí já atingiu quase 30%. E deve evoluir mais efetivamente nos próximos dias. Mas o mercado segue bastante obscuro, né, com uma volatilidade muito grande, isso traz uma instabilidade muito grande para o mercado, principalmente para aquele pecuarista que aplica tecnologia, né? Recentemente a gente fez um estudo sobre a viabilidade do confinamento nos principais estados brasileiros e, tendo como base nossos clientes, a gente já observou uma retração no número de animais confinados em 6,72%. E eu acredito que essa vai ser mais ou menos uma prerrogativa de mercado para esse primeiro giro de confinamento, né? Onde a reposição em alta, ainda os insumos muito precificados, né? Principalmente os derivados da soja, do algodão, o próprio milho em muitas praças pecuárias, tem realmente dificultado muito as contas, né? Agora, por outro lado, quando a gente analisa o boi China, que tem uma precificação um pouco diferente do mercado,
a gente pode ver em muitas operações que tem a moeda de troca nesses patamares mais elevados, a viabilidade da operação. Então vamos aguardar os próximos dias e ver como que vai ser o encerramento dos animais nessas praças pecuárias. Isso foi o Rogério Kuan falando sobre as suas estimativas em torno de confinamento. É um entendimento comum. O número de animais confinados no Brasil cai. Esses números estão variando de acordo com a empresa que faz a abordagem entre 6,7%, como você acabou de verificar, 6,72%, até 8% de queda em relação aos números iniciais para confinamento no Brasil. Outros elementos acabam fazendo com que isso ocorra também. Isso está muito relacionado ao mercado futuro, aos negócios na B3. E quando você tem o boi no mercado futuro ainda não apontando ou expressando aquilo que deve ser, e a gente acredita em algo acima de R$ 215, R$ 210 para os meses de outubro e novembro, aí tem ali um certo temor em relação aos investimentos para gado magro e também milho no Brasil. Trago agora os números que foram divulgados por Datagro no final da tarde desta última quinta-feira, em torno da sua estimativa para a produção de soja no Brasil. Os números apresentados mostram um ligeiro recuo para a safra que já está virtualmente concluída o seu processo de colheita, mas traz mais uma ligeira queda e também mostra uma produtividade inferior aos números que foram encontrados na campanha 2018-2019. Ainda assim, a safra brasileira 19-20 é recorde mesmo, é a maior safra da história do Brasil. Você acompanha os números atualizados de Datagro aqui no Agricultura BR. Aqui um comparativo entre a safra passada e a safra atual. Você vê aqui são números da Datagro, ainda superior à safra 19-20, mesmo com essa nova redução. Essa nova redução nas estimativas de safra para a campanha 19-20 foram na ordem de 700 mil toneladas, agora estimada em 121.260.000 toneladas, contra 119.190.000 toneladas para a campanha passada, a 18-19. Olha, um dos elementos que estão sendo checados pela equipe, que foram checados pela equipe do França Júnior, titular da Datagro para grãos, é a relação Rio Grande do Sul-Santa Catarina. A seca realmente atingiu mesmo esses estados, principalmente o Rio Grande do Sul, que é tradicionalmente o terceiro maior produtor de soja de todo o Brasil, atrás apenas do Mato Grosso e também do Paraná. Esse ano, a situação ficou diferente, é muito provável que a produção de Goiás seja superior. Veja comigo agora como é que ficaram os índices de produtividade. A produtividade na safra 2019-2020, média, pegando todos os estados brasileiros, ficou ligeiramente abaixo da produtividade da campanha anterior. Nós temos aqui os números que mostram que a safra passada, a 18-19, ela ficou com 55,10 sacas de produtividade por hectare. Já a safra atual, 19-20, aponta para 54,81 sacas por hectare, portanto, abaixo dos números que foram identificados na safra passada, de acordo com o Datagro, que faz a conferência aqui dos números aqui apresentados pelo Agricultura BR. Por falar em números, vou falar de valores um pouco. Hoje é feriado, nós não temos referência para negócio no mercado físico, nem mercado futuro aqui no Brasil. Então, como fechou o mês, nós resolvemos fazer alguns levantamentos que mostram o comportamento de alguns produtos em torno dos preços praticados. Vou mostrar a soja. A soja nos últimos 15 dias apresentou elevações. Escolhemos duas praças para exemplificar a situação. Você acompanha na tela comigo. Pode colocar o gráfico. Você tem aqui, de acordo com os números apurados pela BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, é onde está instalado o Canal do Boi em São Paulo.
Você vê a Praça de Rio Verde, no estado de Goiás, no dia 17 de abril, tinha R$ 88,00 o valor da saca de 60 quilos. No dia 20, esse valor se repetia. No dia 24, ele vinha para R$ 90,00 e no dia 27 atingiu o pico de preço, R$ 91,00 a saca. Foi o dia do dólar a 5,70, é o que o Diego está me lembrando aqui dentro dos estúdios. Fechou o mês a R$ 90,00 por saca de 60 quilos. Você tem aqui uma elevação de R$ 2,00 nos últimos 15 dias. Valores são muito firmes para a soja na Praça de Rio Verde, no estado de Goiás. Vamos ver mais uma praça, o que você acompanha comigo agora. Mudando o estado, pode colocar na tela. Aqui eu tenho a Praça do Alto Araguaia, no estado do Mato Grosso. Você vê que vê picos de preços ainda mais elevados. No dia 17 de abril, R$ 93,00 a saca. No dia 20, R$ 93,80. No dia 24, a saca de 60 quilos chegava a R$ 96,00, de acordo com os números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Dia 27, pico de preço. Dia 27 desse mês foi o pico de preço para qualquer produto relacionado a dólar. Então chegou a R$ 98,00 por saca de 60 quilos, fechou o mês a R$ 97,00 a saca. Eu vou dizer o seguinte, nada mal, né? Muito interessante, são preços do mercado físico brasileiro. Há uma preocupação latente sobre os custos de produção, sobre aquilo que é importado, e aquilo que é importado não tem jeito, o dólar impacta mesmo. Mas outros números apontam que a situação está sendo contornada pelo produtor rural e aí o sojicultor sabe muito bem disso. Como é que isso está sendo feito? Isso está sendo realizado através da comercialização futura da safra 2021. A safra que vai ser plantada ainda começar a cultivar no mês de setembro. 1/4 da nova safra, tá, já foi cultivado. Então, temos aí um bom adiantamento, 25% da safra nova já foi comercializada em todo o Brasil. Sigo falando de soja, agora soja no mercado internacional, porque os Estados Unidos está com operação normal hoje. Olha só, ontem nós tivemos o mercado bombando em Chicago, foi lá nas alturas, as elevações nas posições de mais curto prazo chegaram a 2,5%, 2,7% nesta última quinta-feira, e o motivo está escrito aí na tela. Olha só, a China, é isso que corria a boca pequena nessa última quinta-feira, havia comprado pelo menos 300 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. E daqui a pouco eu vou confirmar que comprou mesmo, tá? Isso circulava entre os operadores de mercado. Essa soja que foi comprada é para embarque nos meses de agosto e setembro pela costa norte-americana, pelo Golfo norte-americano, é por onde ela deve sair, e isso trouxe uma animação totalmente diferente para o mercado que vinha cambaleando. Além disso, a quinta-feira, como eu trouxe ao vivo ontem, teve o número do relatório de vendas e exportações de soja com um número muito melhor para uma venda semanal. A venda da semana encerrada no dia 23, ela encerrou com 1.080.000 toneladas, algo pelo menos 2, 3 vezes maior do que vinha acontecendo. Mas sobre as tais 300 mil toneladas que eu estava falando agora há pouco, foi confirmado. Hoje nós tivemos um relatório que trouxe vendas avulsas norte-americanas de exportadores privados com quase 300 mil toneladas de soja dos Estados Unidos vendida para a China. Metade será entregue na campanha 19-20, a outra metade na campanha 20-21. São os números confirmados, é aquilo que se esperava mesmo, é o que circulava nos boatos de mercado, os rumores de mercado nessa última quinta-feira, foram confirmados há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Mas o efeito dessa venda foi ontem. E aí subiu ali
quase 3%, 2,5%, 2,7%. Hoje está devolvendo, pelo menos vinha devolvendo um pouco dessa rentabilidade que foi encontrada na soja norte-americana nessa última quinta-feira. Vinha perdendo Chicago, continua perdendo. A queda agora é entre 0,5% até 0,7% de queda para as posições de curto prazo. Maio vem com $8,45 mais 4 o bushel. Temos aqui a posição de julho. Julho, neste momento, é a posição com maior liquidez, vem a $8,48 mais 4 por bushel. Posição de agosto, $8,49 mais 4. Setembro, $8,49 por bushel. É o que nós destacamos aqui com o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Referência importante, o mercado brasileiro é totalmente desatrelado no momento de Chicago. Quando está no positivo até que ajuda, mas é desatrelado porque aqui no Brasil ele vai sendo guiado basicamente pelo dólar. Nós não temos valores de negociação no mercado aberto, hoje não tem operação bancária no Brasil. Mas tem preço de referência para dólar, você acompanha comigo na tela, a moeda norte-americana pode colocar a 1,54% de alta, com R$ 5,43, mais 8, é praticamente o preço de fechamento desta última quinta-feira. Então, o dólar encerra a semana com essa alta aí de 1,48%. Olha, eu quero aproveitar que o pessoal está realmente hoje nos escritórios, nas fazendas, estão em casa e tem muita gente participando do programa Agricultura BR. Nesse momento participam pela página do Agricultura BR no Facebook. Eu quero mandar um abraço para a Fran, que está acompanhando aqui a Agricultura BR, também para Fernanda Custódio, que está participando, Tatiana Lobo, Melissa, João Ricardo, Andressa. Temos também aqui o Davi Canto, ele que é produtor rural em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Guilherme Gueralt, ele que está lá em Sinop, no Mato Grosso. Um grande abraço a todos. Também tem a Diana, daqui a pouco eu vou cumprimentando o pessoal por todo o país que vai nos acompanhando aqui no Agricultura BR, está acompanhando também pelo sinal no Facebook. O pessoal transmite também aí pelo Facebook, então você acompanha aqui o Agricultura BR. O assunto agora na Agricultura BR é o milho. E no final da tarde dessa quinta-feira, como eu havia dito no bloco anterior, Datagro trouxe atualizações dos seus dados. Entre eles, a elevação para a estimativa de produção de milho no Brasil, agora estimado na safra total em 102.180.000 toneladas. Alguns dos fatores que foram identificados pela Datagro, apesar dessa puxada nas suas estimativas, é em relação aos riscos que há sobre a produção em alguns estados, como Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a seca tem sido um fator determinante e já há, de acordo com os números apresentados, já há situações de perda de produtividade por conta da falta de chuva, causando estresse hídrico. Coloque na tela o gráfico aqui, porque aqui eu separo a primeira, a segunda safra e também a safra total. Você vê a campanha passada. A campanha passada, de acordo com o Datagro, foram produzidas 102.080.000 toneladas. Ali no canto você está vendo a safra nova, com uma produção em primeira safra de 25.600.000 toneladas. A segunda safra, 76.580.000 toneladas de milho, de acordo com a consultoria. Já a safra total, 19/20, chega a 102.180.000 toneladas, somando aí a primeira e a segunda safra. Essas foram as projeções de Datagro em relação ao que nós temos aqui em relação aos números da produção de milho no Brasil. Essa produção de milho está ocupando uma área de 18.990.000 hectares, portanto, 4% superior aos dados e também à área que foram ocupadas na campanha 18-19.
Milho é o assunto e agora os números para o Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, houve uma elevação. A estimativa de produção de milho em segunda safra subiu de 12 milhões para 12 milhões e 200 mil toneladas. Neste momento, no campo, 100% da área é já semeada. Vamos saber como é que está a condição desse milho nas lavouras paranaenses. Você tem aqui os dados mostrando 64% em boas condições, 30% em condições médias. Destaco também aqui 6% dessa área de cultivo de milho no estado do Paraná em condições ruins, de acordo com os dados que foram apresentados pelo DERAL, que falou mais. Por que tem área ruim e está tão equilibrado, né? 30% de áreas em médias condições não é muito comum. Isso ocorre por conta daquele problema da falta de chuvas em algumas áreas do estado. E ainda, de acordo com os números que foram apresentados, principalmente nos cadernos que estão apresentando a situação meteorológica, o Paraná, além da seca, pode enfrentar geada num curto prazo. Não é em todas as regiões do estado, mas a situação vai sendo apurada pelos técnicos do DERAL. Vamos falar de milho agora, só que mostrando preços aí pelo país. Separamos duas praças, a queda para o preço do milho em todos os estados produtores do país, mas o preço é muito firme. Eu até diria, se você pegar ali uma média nacional, você pega ali os 10 principais estados do país, você soma e divide, e de acordo aqui com a nosso acompanhamento diário, a equipe da Agricultura BR faz isso, quando você compara os números de abril de 2020 com 2019, você vai ver que há uma alta para os preços de 44% para os valores negociados. 44%. Então, o preço não é ruim. Ele só é menor do que quando encerrou o mês de março. Vamos ver os números aqui. 15 dias para a praça de Cristalina, no estado de Goiás. Apuração de cotações da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. No dia 17 de abril, o valor era de R$ 45,50. E você vai acompanhar agora o preço caindo. No dia 20, R$ 44,00 a saca. Dia 24, R$ 43,00. 27 recua para R$ 41,00 a saca. Dia 30, nessa último dia do mês, essa última quinta-feira, dá uma reagida, vem para R$ 41,50, mas nada que mude muito a realidade. Temos aqui uma queda de 10% para o valor do milho em Cristalina, no estado de Goiás, para a saca de 60 quilos. Mais uma praça em destaque por aqui. Nós trazemos aqui, coloca na tela, Rondonópolis, Mato Grosso, tradicional praça, mostrando aqui também um recuo, mas um recuo menor. Você tem aqui no dia 17 do mês passado, R$ 41,75, dia 20, R$ 41,80, 24, R$ 41,60, 27, R$ 41,75, vindo para nesse último dia 30, fechando o mês a R$ 40,80, praticamente aqui perde apenas R$ 1,00 o valor da saca de 60 quilos em Rondonópolis. Perdeu, mas perdeu pouco, são os números que eu destaco agora com o milho em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, números apurados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Sigo falando sobre milho, agora vamos dar uma olhada no preço internacional. O preço internacional é influenciado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vive uma situação bastante complexa em relação à disposição do cereal por conta das destilarias de etanol paradas. Agora chega a 60% das usinas paradas nos Estados Unidos, algumas já paradas de maneira irrevogável, não vão voltar a trabalhar, e isso traz fortes preocupações para o cenário tanto do mercado de etanol nos Estados Unidos quanto do milho. Acompanhe comigo como é que vem milho em Chicago, operação aqui vindo com queda, posição de maio vindo a $3,900 mais 4, julho 3,17, setembro $3,23 por bushel, dezembro $3,35 por bushel, são os negócios que destaco agora com milho em Chicago.
Mudo de assunto agora para falar de algo que está sempre muito ligado a milho, né? Acaba andando junto, outro cereal, é o trigo. Falo a respeito do trigo desenvolvido no Paraná. Tivemos os números divulgados pelo DERAL nesta última quinta-feira e agora o trigo no Paraná tem 7% da sua área destinada a cultivo já semeada. Paraná é o maior produtor de trigo do Brasil. Vamos ver como é que vem o estado desse trigo paranaense. Nós trazemos aqui os números, cadê eles? Agora sim, nós temos 7% cultivado, como eu disse, 69% em boas condições, 31% em condições médias, então dá para dizer que está tudo certo com o trigo no estado do Paraná. Agricultura BR de volta, o assunto por aqui agora é café. Começo falando a respeito do café arábica. O Brasil é o maior produtor e exportador de arábica do mundo e tem visto nos últimos meses uma situação mais favorável para o cafeicultor nacional, para o cafeicultor brasileiro, que tem conseguido valores melhores na saca comercializada no Brasil. Isso ocorre por conta de um câmbio no qual o real está extremamente desvalorizado frente ao dólar, e o cafeicultor tem conseguido vender melhor nesse sentido, e também valores melhores na Bolsa de Nova York. Há um certo temor em relação aos fatores logísticos por conta do coronavírus. O que acontece? Muita gente, países e importadores, eles têm medo de que o fator logístico faça com que o café não seja entregue, então aí se estoca mais café, que se compra ou se antecipa essas compras. E com isso o café vem alta. Eu vou desconsiderar a posição de maio. Posição de maio está com os contratos sendo migrados para a posição de julho, então é de julho em diante que nos interessa aqui. Olha só, a posição de julho vem com dólar 600 mais 75 a libra-peso. Setembro, um dólar 700 mais 90 por libra-peso. Dezembro, um dólar 900 mais 60 por libra-peso. Pode voltar aqui para o estúdio um pouco. Nós temos aqui um desenho no qual, com esse dólar, agora há pouco, nós trazíamos o fechamento de ontem a R$ 5,45, em torno disso no câmbio aqui no Brasil, câmbio comercial, os valores acabam apontando para uma situação bem mais interessante, bem mais favorável para o cafeicultor do Brasil. Fala agora do café Robusta, lembrando que no caso do Robusta, começa a ganhar o mundo o café produzido no Vietnã. Nesta variedade de café, o Vietnã é o maior produtor do mundo. Tem uma boa safra e com ela sendo comercializada e chegando aos seus destinos, há uma queda de preços. Tanto é que você não tem mais posições negociadas com Robusta na Bolsa de Londres acima de $1.300. Confira agora comigo como é que vem o Robusta. Robusta negociado em Londres, em dólares e tonelada. Você tem aqui a posição de julho. Hoje até que está vindo na estabilidade, apenas a posição de julho está ganhando um pouco mais. Julho vem com $1.196 a tonelada, abaixo de 1.200. Setembro, 1.216. Novembro, $1.236 por tonelada. Janeiro de 2021, né, contrato a $1.255 por tonelada. Não tem muita expectativa de melhora em relação a esses valores. Robusta deve continuar com os valores muito pressionados, mesmo hoje vindo com um cenário mais na estabilidade. Robusta é a referência para o Conilon produzido no Brasil. E em Brasília, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, fez um balanço das ações da sua pasta frente à crise causada pelo Covid-19. A reportagem é de Saulo Lopes. A ministra da Agricultura mantém um cenário otimista para o agronegócio brasileiro. Em Brasília, ela fez um balanço oficial do setor. Uma safra recorde. Aproximadamente 250 milhões de toneladas foram colhidos e já estão armazenadas.
embarcando para os portos, chegando às fábricas de processamento. Enfim, a nossa preocupação no primeiro momento foi para que esse setor não parasse, não tivesse nada que interrompesse da porteira para dentro, que era a colheita, da porteira para fora, que nós tínhamos aí um problema muito preocupante, que era a logística. Como é que os caminhoneiros iam ir e vir com a quarentena, com as pessoas em isolamento? Então, nós tínhamos essa preocupação. Rapidamente, nos articulamos com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Saúde, para saber o que é que nós precisávamos fazer para dar segurança às pessoas que estavam trabalhando, e fizemos algumas modificações em legislação para que os serviços essenciais e que a agropecuária, todos os setores estão dentro desses serviços essenciais, para que a gente desse conforto, segurança às pessoas, mas que não fosse interrompida nenhuma cadeia produtiva neste momento. Essa semana foram liberados, reiterou Tereza Cristina, 500 milhões de reais para movimentar a agricultura familiar brasileira, beneficiando 85 mil famílias. E frisou que medidas de contenção da Covid-19 foram tomadas em todos os elos da cadeia produtiva, principalmente hortifruti granjeiro. Nós fizemos também, era uma grande preocupação, alguns setores sofrem mais. Então, num primeiro momento, quais foram os setores mais vulneráveis? O pessoal de hortifruti. O impacto foi muito grande, porque num primeiro momento fecham os mercados de produtor, fecham as feiras livres, né? Fecham os bares e restaurantes onde se entrega esses produtos perecíveis praticamente todos os dias, que se produz e se faz essa distribuição. Então, tem alguns setores que realmente foram mais impactados, ainda estão sendo, mas no primeiro momento foi assim um choque. Hortifruti granjeiros, né? E também leite, né? E flores, e depois pescados. Então, foi mais ou menos nessa ordem. As flores é um setor muito organizado, um setor que, além de fornecer, você imagina, os eventos estão todos cancelados. Dia das Mães. Dia das Mães, né? Enfim, então, esse setor, casamentos, tudo foi cancelado. Então, esse setor está muito impactado, tanto internamente quanto também na área internacional, porque a gente também exporta flores bastante. Esse setor é exportador. Então, esse setor tem que ser atendido. Então, e o hortifruti também, cada um com as suas peculiaridades e as suas necessidades que nem sempre são as mesmas. E depois a pesca, né? A pesca também, o brasileiro não tem muito hábito de comer o peixe em casa. Geralmente, a não ser quem da costa, né, que mora na costa, no interior as pessoas não têm muito hábito. Você come mais peixe, camarão, lagosta em restaurantes. Então, também foi um impacto enorme. Então, nós estamos trabalhando prorrogação de crédito, de financiamento para esses setores. Nós estamos trabalhando, vendo se a gente consegue linhas novas de armazenamento. Nós já temos uma linha já aprovada no Conselho Monetário e que a gente já tem notícias que as cooperativas, as agroindústrias, as cerealistas já estão tomando até 65 milhões teto. Não quer? Você pode tomar de 500 mil, enfim, do que se precisar, dependendo do tamanho da sua empresa, um teto de 65 milhões para que essas empresas possam ter capital de giro para armazenar. Nós temos aí problemas com o setor de leite, né? O pessoal que faz queijo, mussarela, aquele queijo artesanal, né, que a família faz, que é uma coisa muito da agricultura familiar. O Brasil aí tem se desenvolvido muito, ganha aí prêmios internacionais. Então, esse pessoal também, no primeiro momento, teve muita dificuldade, hoje tem dificuldade, mas as coisas estão se acomodando, novas maneiras de comercialização estão sendo feitas, né, via internet, entregas, enfim, as coisas estão... nós vamos ter, toda a crise, né, é muito ruim, mas você sempre tem novas ideias,
acontecem novos inventos, enfim. Então, eu acho que nós vamos ter muitas coisas que ficarão depois da crise, que tiveram que ser reinventadas nesse momento, principalmente na comercialização. A agroindústria e os setores de produção pleiteiam do governo federal, segundo a ministra, um valor maior para o Plano Safra 2020-2021. O futuro do agro, disse a ministra, está em jogo. E é para isso que nós temos que trabalhar, né, para ter mais crédito com juros que caibam na economia, né, na agropecuária, que não sejam juros muito altos, que sejam compatíveis com a atividade agropecuária, para que o Brasil possa ser o celeiro do mundo, que todo mundo diz que nós somos e seremos no futuro. Nós temos aí, pela FAO, o Brasil tem que produzir 40% mais dos alimentos produzidos hoje para alimentar o mundo até 2050. Nós podemos fazer antes disso se nós tivermos planejamento, porque nós temos todas as condições de fazer. É claro que precisamos trabalhar a infraestrutura, que é uma coisa de mais médio prazo, mas é para isso que o governo brasileiro, esse governo, tem olhado atentamente, né, fazendo as coisas em conjunto, né, não isoladas. Então, nós precisamos de mais portos, precisamos de ferrovias, é isso que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo, né, para ajudar não só a agricultura, mas para a agricultura é fundamental que essa infraestrutura seja melhorada, adequada, modernizada. Nessa otimista entrevista concedida pela ministra Tereza Cristina, a única preocupação dela é ainda em relação ao setor sucro-alcooleiro. Segundo Tereza Cristina, 3 ministérios, Agricultura, Minas e Energia e Economia, estudam uma medida para que o setor não perca competitividade, principalmente agora que a Rússia e a Arábia Saudita baixaram o valor do barril do petróleo devido à restrição de circulação de pessoas em todo o planeta. Isso fez o preço baixar e a competitividade do setor de etanol ficou prejudicada. O setor, no Brasil, emprega nas usinas de cana-de-açúcar espalhadas pelo interior de São Paulo e Nordeste cerca de 100 mil pessoas. Nos próximos dias, reuniões técnicas serão realizadas para que esse setor não seja prejudicado. De Brasília, Saulo Lopes. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Ainda hoje nós vamos saber como é que vem a situação do produtor rural e também do trabalhador rural em todo o Brasil. Hoje é dia do trabalho, você vai ter aí uma reportagem especial falando a respeito do assunto. O assunto por aqui agora é o mercado sucroenergético e a Raízen, que é uma empresa tradicionalmente mais açucareira que as suas concorrentes de mercado, anunciou que o mix destinado a açúcar produção vai ser de 55% na safra 2020-2021. Os números foram apresentados nesta última quinta-feira. De acordo com o que foi apresentado, a empresa, assim como também outras aqui no Brasil, acabam ganhando e sendo favorecidas por conta do câmbio. Com o real extremamente desvalorizado frente ao dólar, o produto brasileiro, o açúcar, fica muito mais competitivo com outros países, quando comparamos com Índia e Austrália, principalmente. A intenção da empresa, que vai ter 23 das suas 26 usinas trabalhando durante essa safra, 3 vão estar hibernando para maximizar a tarefa das outras 23, é passar a moer 63 milhões de toneladas nesta próxima safra. É o que você vai acompanhar comigo na tela agora. Nós trazemos aqui os números que foram apresentados por essa empresa, a Raízen, mostrando que a safra 19/20 contou com a moagem de 59 milhões e 600 mil toneladas de cana-de-açúcar, enquanto que o processo deve atingir na safra 20/21 63 milhões de toneladas. São os números para processamento de cana estimados pela Raízen no Brasil. Vamos falar agora do Dia do Trabalho e o nosso repórter José Cunha conversou com algumas pessoas. Você vai conhecer agora o trabalho que é feito no estado de Mato Grosso do Sul.
Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, e como o agro não para homenagear os produtores rurais, os trabalhadores rurais, eu estou recebendo aqui o diretor de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento da Agraer, o Araquém, e vou conversar com ele para saber se neste dia o produtor rural tem realmente bons motivos para comemorar. Araquém, o produtor nesse dia pode comemorar aí o dia do trabalho? Eu acredito que sim, devido à situação que nós estamos passando, né? Muitos setores da economia foram paralisados, porém o nosso agro, como você bem falou, ele não parou, né? Então eu vejo, por mais que é um momento desafiador para todos, que nós temos motivo para comemorar, porque a nossa atividade é essencial, principalmente neste momento agora, porque a gente leva o alimento, nós não, o produtor rural leva o alimento, né, à mesa dos brasileiros. Com relação aos pequenos produtores, como eles têm conseguido se sobressair em meio a essa crise aí provocada pelo coronavírus, os primeiros dias dessa pandemia teve uma grande procura por alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, mas o pequeno produtor, aquele que produz a hortaliça, que é um produto que precisa ser comprado ali diariamente, como esses produtores têm conseguido se sobressair a essa crise? Então, muitos dos produtores, na verdade, não sofreram tanto impacto. No caso das hortaliças, por exemplo, porque a população não deixou de consumir. Agora, houve a mudança na forma de comercializar, né? Paralisou algumas feiras, paralisou alguns estabelecimentos que consumiam esses produtos deles, tanto leite, questão de hortaliças, frutas, ovos, carne, sim, pequenas atividades, né, que eles desenvolvem diariamente, porém a forma de comercialização ela teve que ser mudada, né? Foi vendido muito in natura agora, a gente está restabelecendo algumas feiras, por exemplo, para que essa comercialização não pare, né? Porque a comercialização é o fundamental para a continuidade da atividade dele. Quais são as medidas que as entidades, os órgãos públicos têm tomado aí para auxiliar esses produtores nesse momento? As medidas que nós estamos tomando é porque o agricultor familiar, eles são muito dependentes e acessam muitas políticas públicas. Nós garantimos que ela não pare. Então, por exemplo, crédito rural. O crédito rural não parou, né? Houve renegociações, que foi muito importante para que o produtor tenha um fôlego agora nos financiamentos, né, contratados. E também houve uma suplementação de crédito emergencial. Porque o que ele precisa agora mesmo é tanto garantir a comercialização como manter a produção, né? Para os grandes produtores, boas perspectivas, né? Com a China anunciando que está voltando a comprar, também o fechamento de alguns frigoríficos nos Estados Unidos. Isso pode aí dar uma folga, um alívio aí para o grande produtor, aquele que exporta, né? Nós temos principais atividades, né, como grãos e carne, por exemplo, não sofreram tanto impacto, porque a demanda por alimento mundial, ela continua, né, é essencial, igual eu falei aqui. O produtor rural, ele é o principal ator hoje, né, porque é ele que produz esse alimento, que vai para o seu município, para o seu estado, para o nosso país e também para fora, né? Então, do ponto de vista de impacto em comercialização nas grandes atividades, né, das grandes cadeias produtivas, nós não vimos um impacto que prejudicou o produtor. Mas medidas também foram adotadas do ponto de vista de abrir novos mercados, manter esse abastecimento, tanto interno como externo, né, para que justamente essa atividade que é considerada essencial não pare. Ou seja, então, para o agro, realmente, para os trabalhadores rurais, para os produtores rurais, bons motivos aí podemos dizer para comemorar esse 1º de maio, né? Diante do cenário, a gente sempre fala que, né, a gente sempre avalia o momento atual e a gente vê motivos de comemorar, primeiro, por ser considerado uma atividade essencial. O produtor, ele tem que, né, ele merece esse reconhecimento. Para a sociedade hoje, principalmente, fala-se que um ser humano bem alimentado, ele é mais resistente a doenças. Então, é essencial para a nossa vida hoje. E pelas atividades que não pararam, né? A atividade agropecuária, ela é uma atividade que movimenta, né, o nosso país. Então, assim, eu vejo dessa forma motivos que nós podemos comemorar, né? Por termos saúde, termos trabalho e estarmos ajudando o nosso Brasil a crescer, né? Tá certo, Araquém, obrigado pela sua participação com a gente, parabéns também pelo Dia do Trabalho. Então é isso, parabéns a você, produtor rural, trabalhador rural, o homem que trabalha no campo, que mantém esse Brasilzão. Nesse dia 1º de maio, fica aí a nossa homenagem, a homenagem do Canal do Boi para você neste Dia do Trabalhador. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E olha, eu continuo falando sobre bons negócios, porque o Canal do Boi vai trazer em destaque uma semana muito especial. É o De Olho na Fazenda, do Ita Senepol,
que vai ofertar animais da raça, vamos ter fêmeas, vamos ter machos também em oferta. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Itamar Neto, ele que é o titular do ITA Senepol. E Itamar, a gente gostaria de saber como é que a mega das megas, né, na questão de oferta da raça, o que vai ser trazido aqui no Canal do Boi, o que será ofertado. É mega das megas porque realmente essa é diferente. Nós estamos democratizando para todo o Brasil animais do nosso criatório com 16 anos de seleção, no qual nós podemos agora oferecer vacas paridas com cria ao pé e ainda um bezerro na barriga, ou seja, é um pacote 3 em 1. E as que não estão paridas são novilhas, também oriundo de uma apartação de 16 anos de seleção, que estão com o que chama barriga de ouro, ou seja, o acasalamento que essas novilhas foram feitas foi com base em todo o trabalho do Geneplus Embrapa, onde os melhores touros com as melhores DEPs estão no ventre desses animais. Então, é de fato uma mega oferta, é uma mega apresentação de animais do criatório ITA Senepol. E tem aí o quadro de Olho na Fazenda, no qual o ITA Senepol vai estar participando. O critério é o seguinte, é democrático. Nós precisamos ter a consciência que nós, criadores de Senepol, principalmente os mais antigos como eu, precisamos de expor ao Brasil inteiro a disponibilidade das nossas crias. Então, eu não tive nenhum critério de assim, não, essa vai ficar porque é muito boa, não, eu preciso que o meu cliente, eu preciso que o criador possa ter na sua fazenda uma genética ITA Senepol. Então, é o critério de seleção que o que serve para nós comprarmos é o que nós estamos oferecendo para quem quer comprar, ou seja, nós vendemos o que serve para a gente comprar. Bom, e essas ofertas, elas vão ter acasalamentos por monta natural e também por IATF, por inseminação artificial por tempo fixo. A própria natureza já nos ensina que tudo que é feito naturalmente, o resultado é melhor. Então, como o produto do Senepol começou há 20 anos atrás, e nós nem temos a maioridade absoluta ainda, e hoje nós temos só 110 mil animais no Brasil inteiro, ainda é muito pouco. Então, o processo que hoje nós, ITA Senepol, podemos praticar e oferecer é o da monta natural e da inseminação artificial. Naturalmente, o melhor óvulo fecundado pelo melhor espermatozoide vai trazer a melhor cria. Esse é o processo da natureza em qualquer ambiente, seja humano, seja animal, enfim. Nós hoje temos um plantel de um número de matrizes que nós podemos dar assim a oportunidade de entregar uma cria ou uma fêmea que foi tratada pelo processo reprodutivo, como dizer, da própria barriga, na nossa linguagem popular e caipira do campo. Bom, e o ITA Senepol tem uma maneira única de trabalho com esses animais em torno da seleção e também da criação a pasto. Ainda sobre o evento, né, tem condições aí especiais para o frete. Meu pai já dizia que o que é muito bom para o boi e para a vaca é capim novo, é capim verdinho e água corrente no córrego. Então, quando a gente consegue, tem a oportunidade de fazer esse manejo, de oferecer o capim de boa qualidade e a água fresca no córrego, é o melhor manejo. A suplementação que nós usamos é uma suplementação mineral consistente de nutrientes que o capim às vezes não tem o suficiente para o desenvolvimento do animal. Então, esse manejo a pasto é que dá essa maravilha de gado que hoje a gente está apresentando aí, que indiscutivelmente é o melhor que pode ter. Isso advém do manejo a pasto, o animal que sai da nossa casa para a casa do nosso criador que vai comprar, não tem que ter adaptação, ele não está saindo do coxo, ele está saindo do pasto para o pasto. Então, ou seja, é de produtor para produtor, falando que o manejo a pasto é a nossa atividade diária. A nossa proposta é fazer o frete grátis para o Brasil inteiro, para dar oportunidade de pessoas de qualquer lugar do nosso país, dentro da malha rodoviária, fazer as entregas do rebanho ITA Senepol. Além de um parcelamento generoso
de 36 parcelas, que quando o nosso amigo comprador terminar de pagar, ele já tem a cria e a cria já deu cria. Então, ou seja, é uma oportunidade única, as oportunidades especiais que estamos fazendo para o Mega das Megas Semana Itacenepal. Esse domingo temos grandes eventos, entre eles esse muito especial, porque a MB traz um mega leilão, um leilão virtual de aniversário. Quem bate o martelo, esse rapaz que vai aparecer comigo agora aqui na tela, está aqui o Edilson Alvarenga. Durante essa semana ele participou do programa conosco. Edilson, é um grande evento, um grande leilão, tudo pronto? Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde aos amigos do Agricultura BR. Olha, praticamente tudo pronto, né? Eu acho que nós vamos aí dormir hoje com praticamente 7.000 animais. Aí fica alguma coisa para filmar amanhã. Hoje mesmo, o Murilo Barros saiu na madrugada, foi até Arenápolis para filmar 1.000 garrotes. E um gadão, hein? Um gadão já mandou mensagem pelo WhatsApp, olha, pode encher a boca aí para falar. Nós filmamos na Joara também 280 vacas prenhas, de um criador só, de uma marca só, crioula, uma vacada bruta, uma vacada boa. O pessoal está filmando em Pontos da Cerda, tá certo? Joara, nós vamos ter aí cerca de 300 bezerras, em torno aí de 150 bezerros também, de uma marca só, de um criador renomado, enfim. Tá tudo encaminhando para domingo fazer um grande leilão, viu, Fabiano? Tá tudo encaminhando, tudo se encaixando, estamos trabalhando bastante, as meninas aqui do telemarketing, as meninas do comercial estão ligando, o pessoal está assistindo, está vendo o canal do Boi, né? Hoje nós temos a presença da Ágata, completando a equipe aqui, juntamente com a Ellen, com o Daniel, né? Enfim, tá tudo pronto, tudo pronto. Vamos mostrar boi. Eu quero mostrar boi agora, hein? 1.034 bois numa fazenda só. Seu Zé Reis, grande abraço. Lote número 00. Lote 00 para mim, 110 bois de 433 quilos, gente. Um gadão nessa propriedade, uma boiada de boiadeiro mesmo. 00, uma boiada preta, tá? Uma boiada tapada de boa, uma boiadeirada, tá? Uma boiadeirada, eu chamo a atenção. Olha só, um show mesmo, 110 bois, 433 quilos. Gente, eu não preciso falar muita coisa, que as imagens dessa boiada falam por si só, né? A boiada que é uma aula de recria de boi cruzado. Essa boiada a gente apelidou aqui, demos um nome a ela de Aberdim Mineiro, né? Olha aí, ó, é um boi cruzadão, mas é o cruzadão mesmo, né? Não é cruzadão porque é muito cruzadão, é cruzadão pelo tamanho dela. Uma boiada bem recriada, né? Uma boiada sadia, você vê, do pelo liso, bem zelada, bem cuidada. Ela na mão do invernista, moçada, vira carne, né? Vira carne e vira pesada, né? Vira carne e rendimento também, né? Lote número 2 na sequência. Lote número 2, lembrando que nessa fazenda a pegada foi de 1.034 bois. 1.034 bois, boiada choqueada, tem boiada Nelore também, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas, gente, olha essa boiada que eu estou mostrando aos amigos, né? Uma boiada vermelha, tá? Uma boiada que, se você for observar e olhar assim essa boiada, para quem não conhece muito, fala que ela é Cindy, né? Olha que boiada pesada, olha que boiada pesada, fala que ela é Cenepal, vermelha. Bruta, bruta, bruta. Essa boiada aí, para vocês terem uma ideia, ela surpreendeu, né? Eu e o Murilo demos aí 440, 450 quilos no pasto, ela deu 484 quilos, tá? A boiada que nós filmamos lá são 1.034 bois, que vão de 430 a 547 quilos. Então, a boiada pesada, embalada, boiada na reta final, tá? Na reta final, bruta de boa. Olha só ela passando aí, olha só, é realmente um leilão para parar para assistir, viu, gente? Eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai parar para ver o leilão
da MB Leilões domingo, dia inteiro, das 9 horas em diante, hora Mato Grosso. Estamos recebendo ligações de vários estados, especulando o horário, que canal que vai passar, né? É canal do boi. É o pioneiro que vai transmitir o mega leilão da MB Leilões. Manda para mim o lote 3, 182 bois. Essa é a boiada mais colorida, gente. Mas ela pesou 430 quilos, dá uma olhada. Aí tem boi vermelho, preto, tem Nelore, né? Boi choqueado. Ah, essa boiada é um show também. Aliás, todos os lotes de bois, né? Todos os lotes de boi, é uma boiada bruta, pesada, bem empastada, né? Muito bem empastada, por sinal. Olha aí, ó. Embalada. Gente, essa boiada é descer no confinamento, tá? Essa boiada é descer no coxo. Tem boi de 18 arrobas aqui, que você pode colocar mais 5, 6, fechar as 25 arrobas com esse boi em pouco tempo. Em pouco tempo, tá? Ela está bem perto, tá, mas ela tem capacidade de converter mais carne. E onde sempre cabe carne, cabe lucro, tá certo? Vamos lá, lote 4 agora, eu quero ver a boiada branca. Eu quero ver a boiada Nelore, lote 4 de 347 quilos, 127 bois. Essa boiada, o grande lance dessa boiada, o plus que essa boiada tem, é o compensatório dela. É o plus a mais, tá? É o compensatório dessa boiada. Uma boiada chique, uma boiada bem feita, uma boiada, você vê que é uma boiada com 12 arrobas e meia, escorrida, tá? Magra, verdadeiro boi magro, tá? Carcaça do boi gordo, casco do boi gordo, olha ela aí, tá? Couruda, bruta mesmo. Um show esse gado, hein? Um show esse gado. Gente, ó, entra em contato, as nossas atendentes estão aqui para te atender da melhor forma possível. 3056-9050. 3056-9050. Tá? www.mbleilões.com.br. Vamos ao lote 5. É o mesmo gado cortado na porteira. É o mesmo gado cortado na porteira. Lote número 5. Lote número 5. Tá? Lote número 5, olha ela aí, 340 quilos. Os boi Nelore, escorrido, são 255 bois. Tá? Numa martelada só, porque essa pesou 340 quilos. É o mesmo gado apartado na porteira. Olha como ela é escorrida. O grande lance, a grande característica positiva desse gado é o compensatório. Tá? É o compensatório. Então, é assistir o leilão e lançar. Vamos lá. Vamos ao lote número 8 agora. 86 bois, 430 quilos. Lote 447 quilos, perdeu. 447 quilos. É o lote 8. É uma boiada Nelore, tá? Praticamente 15 arrobas, mas olha a sobra de couro que ela tem. Tá? Olha só. Uma sobra de couro extraordinária, né? Uma sobra de couro mesmo boa. Essa boiada, ela está a 25 lá de Pontes Lacerda, sentido a 25 Pontes Lacerda, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade. Gente, se vocês vissem a organização que é essa fazenda, cada lote desse é um lote que estava em um pasto, e numerado. Pasto 1, 2, 3... Pasto 2, a boiada pesada Nelore, tá? Então, é uma organização incrível, a organização lá da fazenda, Campina Grande. Lá da fazenda Campina Grande. Incrível a organização, tá? Então, tá aí, é boi de boiadeiro mesmo, é boi de fazendeiro, mora na fazenda, engorda o boi, ajuda a engordar o boi com o olho, como a gente costuma dizer, né? Já que o ditado que o que engorda o boi é o olho do dono, ele tá lá sempre, corre o gato todo dia, tá? Monta a cavalo todo dia, um homem ativo, né? Um homem do campo ativo mesmo, seu Zé Reis. Grande abraço a ele. Ele é campeão nacional de apartação da BQM. Olha só o homem, gente. Olha só, o homem não é qualquer um não, tá? É fazendeiro mesmo. Este é o lote 8, lá no Vale do Guaporé. Lote número 9. Lote número 9. Lote número 9, eu chamo a atenção. Olha só.
Bruta, bruta, bruta. Aí mais um lote de Aberdeen goiano. Mais um lote de, aliás, lote de Aberdeen mineiro. Olha essa boiada. Olha só. Bruta essa boiada. Bruta essa boiada. Tá? Muito boa essa boiada. Lote número 9. E aí, ó, esse é o lote 9. São 112 bois de 437 quilos. Tá? 112 bois de 437 quilos. Um show, gente. Um show, tá? Olha só, 1.034 bois. Manda para mim o lote número 10. Essa boiada é parada federal, é a mais pesada, é a mais perto do fim, tá? Lote número 10. 147 bois. 147 bois. 547 quilos. 547 quilos. Bruta de boa, gente. Olha essa boiada. Vamos ver o tanto que essa boiada é grande, a hora que ela passar mais fina ali na imagem de lado. A hora que ela passa beirando a cerca, né? Beirando a cerca do curral. Olha só, um show. Muito bem, tá aí, ó. Vamos aguardar as imagens dela de lado? Vamos aguardar as imagens dela de lado? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Há muito tempo eu não vi uma boiada reunida tão boa assim, tão bem cuidada. Olha o que tem de caixa essa boiada. Olha o que tem de caixa essa boiada. Aí, moçada, aí não é garrote, tá? Aí é boi. Aí é boi mesmo. Boi mesmo, uma boiada bruta, uma boiada boa, uma boiada sadia, de uma região de invernister, de uma região ela engordou, ela está engordando, ela está irando na sombra do bacuri. Na sombra do bacuri, tá? Lote 12, 37 bois pesados também. Lote 12, 37 bois pesados, tá? 37 bois pesados, olha só, 529 quilos. 529 quilos. Que boiada show de bola! Gente, eu vou continuar mostrando o boi errado, tá? Só vou mudar a região. Pulverizamos o estado inteiro com ofertas, tá? Nós vamos sair do Vale do Guaporé e vamos lá para Araguaia. Vamos lá para a Terra do Boi também. Vamos lá para o Vanique. Eu quero mostrar o lote 28. 106 bois de 451 quilos. Ei, boiada boa! Agora, ela não é um 451 quilos esticada, do couro esticado. É o lote 28 que eu quero. Ela é um 451 quilos escorrida, graúda, cachuda. Lote 28. Está lá no São José do Vanique. Olha ela aí. Magra, escorrida, 15 arrobas. É de parar o trânsito, é parada federal, é de rachar taboca a boiada que nós vamos apresentar no próximo domingo. Próximo domingo. Ó, o telefone está na tela, tá? A Ágata está aqui, a Ellen está aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as meninas da MB Leilões, tá? Que falam com vocês semanalmente na captação de animais e na venda também, tá? Para vocês conhecerem aí a equipe, a jovem equipe da MB Leilões, tá certo? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Ó, eu quero ver com mais calma as imagens, Alvarenga. www.mbleilões.com.br, tá certo? Muito bem. Um show. Muito bem, Daniel. Vamos mostrar a equipe jovem da MB Leilões? Tá? Vamos mostrar a equipe. Mostra lá para mim. Ellen, dá um tchauzinho aí, a Ellen. Dá um tchauzinho aí para a câmera, Ellen. Isso, essa é a Ellen. Ao lado dela está a Ágata, tá? São as meninas da MB Leilões que fazem um trabalho excepcional. Parabéns a vocês duas. Estão agarrados firme aqui no telefone, viu? Estamos agarrados firme aqui no telefone, viu, Fabiano? Um grande abraço a você também. A equipe é jovem, mas dá conta do recado. Mais de 7.200 cabeças que nós vamos vender. Mais de 5.000 machos. Mais de 3.000 bois. Um show de leilão, Fabiano. Grande abraço para você, obrigado. Valeu, Edilson, um grande abraço a você, bom trabalho para você, para o Murilo, para as meninas aí, toda a equipe da MB, que nesse domingo traz esse mega leilão virtual que você acompanha e faz os seus negócios aqui, é claro,
pelo Canal do Boi. Olha, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu vou desejar a você já um excelente final de semana. Não vamos voltar às 16 horas, nós não temos a terceira edição hoje por um motivo muito bom. É que você tem uma grande atração, mais uma grande oportunidade de leilões com a Central Leilões, que daqui a pouco entra aqui no Canal do Boi trazendo uma grande oferta dentro da raça Angus. Então, com essas informações eu encerro essa edição, encerro a semana. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até segunda-feira.